Vamos curtir aqui. Senhoras e senhores constituintes, hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou. A Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos poderes, mudou restaurando a federação, mudou quando quer mudar o homem cidadão. E é só cidadão quem ganha justo e suficiente salário, lê e escreve, mora, tem hospital e remédio, lazer quando descansa. Chegamos, esperamos a Constituição como vigia espera a aurora. A nação nos mandou executar um serviço, nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Não é a Constituição perfeita, mas será útil, pioneira, desbravadora, será luz, ainda que de lamparina, na noite dos desgraçados. A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. Que a promulgação seja nosso grito, mudar para vencer. Muda, Brasil! Boa tarde, eu sou o Julian Lisboa, esse é o Café Progressista, do Brasil Progressista. Todas as segundas-feiras, às 14 horas, estaremos aqui com convidados qualificados e amigos para debater a conjuntura e os acontecimentos que nos envolvem aí na vida. Hoje temos aqui os professores de Direito, professor José Geraldo, professor Marcos Malisca. Bem-vindos, senhores, é uma honra recebê-los aqui no Brasil Progressista, e estamos fazendo esse encontro, né? E registrando aqui que não foi possível a participação também do professor Gleidson Dias, por causa de uma questão de conexão de voo, mas semana que vem ele estará aqui conosco. Professor José Geraldo, a gente, olha, Malisca, eu já passei N vezes aquele vídeo do professor José Geraldo, aquele lá no Congresso, que eu disse, dessa vez eu não vou passar o vídeo. E hoje eu estava falando com uma amiga e ela me lembrando do e nós começamos a debater aquela questão do índio que não enxergava a caravela porque não tinha substrato psíquico dele para fazer esse registro. Então, assim, eu quero aproveitar esse gancho para fazer uma pergunta para o professor José Geraldo e também depois para o professor Malisca, indo nessa questão do fundo filosófico do direito, né? Porque hoje nós enfrentamos uma quebra de paradigmas, sobretudo no mundo jurídico. As questões das big techs, de responsabilidade por estados e nações que praticaram a escravidão e uma série de outras coisas. E em especial, que eu queria botar a lente aqui nessa provocação, a questão de que como a gente vai fazer para ter um direito público internacional que possa minimamente nos proteger dessas investidas
racistas e anticivilizatórias, se é que seria essa a solução, no entendimento dos senhores. Muito bem-vindos, professor José Geraldo, começando pelo professor. A palavra é de vocês, mas assim, é um debate aqui tanto quanto informal, e fiquem à vontade, viu, Malisca, nós já ir fazendo as nossas provocações e a partes. Bem-vindos. Então, cumprimentos também, cumprimentos ao Júlia e a toda a audiência do Café Progressista, né? Especialmente ao professor Malisca, né, que nos acompanha aqui nesta sessão de hoje à tarde. A pauta é muito interpelante e com evocações múltiplas, que é difícil até a gente situar seus contornos mais inteligíveis. Em todo caso, eu acabei de participar, eu integro o grupo de análise de conjuntura social da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né, que realizou sua 62ª Assembleia Geral nessa semana, né, em Aparecida. E esses temas todos foram colocados na análise, com outros aspectos também, com a preocupação de crise de conjuntura, uma conjuntura grave, em que nela, por exemplo, se sacrifica a construção dramática do direito internacional, por exemplo, que no pós-Segunda Guerra Mundial criou um sistema de regras confiáveis e de padrões para as relações internacionais, mesmo no contexto de construção ali, ao final da Segunda Guerra, de hegemonias fortes, né, mas que abraçaram, apesar da Guerra Fria, o horizonte do multilateralismo. Então, as regras do direito internacional, seja para os contratos, seja para os tratados mais amplos, seja inclusive para a expressão na conjuntura do valor dos direitos humanos, né, elas foram suficientes para construir instituições como a ONU e outras, né, e balizar mais ou menos as tensões entre os países, as potências, em contraponto ao conceito de soberania que se instalou ali naquela conjuntura. Atualmente, a gente vivencia uma crise porque se exacerbou, né, um unilateralismo a partir de uma potência, né, que esqueceu tudo isso. O presidente Trump, pouco antes de investir no hemisfério aqui e promover o sequestro de um presidente da República, caso da Venezuela, né, lançou a tese, né, da vontade de poder que ele encarna, né, que é uma vontade neocolonial, né, a palavra que ele mais usa ultimamente é oil, queremos o oil, né, que é a expressão de um neocolonialismo expoliativo, bruto, né, e ele disse que as favas do direito internacional, porque a métrica que move a minha atuação com a minha armada, com a minha força militar, é a minha moralidade. Uma moralidade que a gente até tem inquietações, né? Porque ela está eu não digo nem no patamar, no rés do chão dos arquivos Epstein, né? Quer dizer, então, na análise, nós colocamos a necessidade de restaurar isso que se perdeu, não apenas como confiabilidade das regras. O ministro primeiro do Canadá enunciou isso logo que começou a crise do Golfo Pérsico, né? E a resultante é expor
gritantemente a brutalidade em que a força substitui o direito, põe o direito à deriva. Né? E olha que o patamar das relações internacionais ainda era no contexto de um direito fundado no moderno, que é legalista, que é funcional, que é orgânico, weberianamente falando, né? Mas que gerou parâmetros de confiabilidade. Né? A principal derrota hoje, para mim, no contexto dessa conjuntura, não é quem vence o conflito armado ou o jogo de força, né? É a confiança. Quem é que vai confiar em quem, do ponto de vista de que não há mais regras, só há força, né? Isso no plano internacional, né, em que acho que o presidente Lula, na abertura da 80ª reunião das Nações Unidas, balizou perfeitamente ao dizer que a soberania hoje não é mais só a interlocução entre Estados nacionais, ela é medida por valores, por princípios éticos, por construção de reconhecimento da dignidade do humano na responsabilidades dos Estados, não só nacional como internacionalmente. Ele mencionou que esses conflitos com essa prepotência soterrados, sobretudo em Gaza, mas em toda parte ultimamente, o mito da ética do Ocidente, né? E ele reivindicou que se recuperasse, né, um sistema de normas reconhecidas. Ele se referia, por exemplo, à mídia, à internet, que ele dizia não pode ser terra de ninguém, e que nós estamos pedindo para regulamentar internamente não é nada mais do que já se esboça regular internacionalmente. Né? E, finalmente, que do ponto de vista ético, a soberania, por exemplo, e ele dizia, é sustentar eticamente uma guerra que, se for realizada, seja a guerra contra a fome, seja a guerra contra a desigualdade, seja a guerra contra o descarte dos sobrantes do processo neocolonial expoliativo que está em curso. Né? Isso no primeiro plano. Né? No plano interno, a gente sabe que se reproduz aqui isso que impacta no internacional. Pense que no Brasil hoje, por exemplo, se mobilizam forças que almejam alianças com esse despotismo, que são entreguistas, né? Enquanto se busca manter na luta da emancipação dos movimentos sociais, que construíram outra dimensão do direito, o direito não como legislação, não como regulamentação formal, sequer como disposição estatal, né? E que interpelam tanto o direito internacional quanto o direito nacional. Um exemplo para ilustrar: os povos indígenas, que se reuniram também agora em abril no seu 22º ATL, Acampamento Terra Livre, né? E trouxeram, né, nas suas manifestações, nas suas marchas, nos seus encontros, né, uma agenda que reivindica o direito internacional dos direitos humanos, a Convenção 69, que reconhece a sua autonomia e direitos próprios, né? Que impactou, por exemplo, o julgamento do Supremo, que reconheceu que o marco é ancestral e não legal, né? E que interpela o Estado para que ele não crie normas que violem o direito, porque é preciso compreender de que direito falamos quando falamos, por exemplo, em lutas históricas, em lutas ancestrais, em lutas inscritas nas mobilizações dos movimentos sociais por justiça e por democracia e por liberdade, por emancipação, por humanização, em último caso. Então, eu diria que no evento apresentado para a CNBB, essas questões foram colocadas e até um pouquinho antes de que o Papa Leão XIV contrapusesse o despotismo, que ele chamou de tirânico, um punhado de tiranos, né? Imprime às relações internacionais que perderam o seu referencial ético do ponto de vista do respeito aos povos, à dignidade das pessoas, né? Para depois mergulhar um pouco nas nossas questões internas. Só para dar uma partida, né? Dá para dar uma aquecida.
Malisca, eu quero te dar as boas-vindas aí. Uma alegria te receber aqui. Está estreando no canal o professor Malisca. É teu aniversário? Foi nesses dias aí? Foi ontem. Ontem. Olha, então meus parabéns. Dia dos povos indígenas, por sinal. Né? Então, eu juntamente com os povos indígenas. Olha só. Obrigado, Júlia. Um grande prazer aí estar no seu programa, Júlia. Eu agradeço aí imensamente o convite. Uma honra imensa, né, dividir aí o espaço com o professor José Geraldo, que é nosso professor, né? Todos nós, né? Uma pessoa que a gente aprendeu direito lendo o professor José Geraldo. Mas eu, assim, dando continuidade ao que a fala inicial do professor José Geraldo, que eu concordo plenamente, eu acho que a leitura está corretíssima. Eu achei muito emblemática assim, a abertura do programa, a referência a Luiz Guimarães e a Constituinte, porque a Constituição, isso eu acho que em termos de uma visão geral dessa questão, na minha compreensão, eu colocaria o seguinte: esse constitucionalismo que nós conhecemos, que está vigente hoje, é um constitucionalismo que se desenvolveu depois da Segunda Guerra Mundial, e ele se desenvolveu sob a hegemonia americana. Né? E isso é um ponto importante, porque tanto a América do Sul, a América Latina, quanto a Europa, elas se desenvolveram no contexto de uma hegemonia americana. E isso possibilitou que tanto na Europa quanto aqui na América Latina, na Constituição Brasileira de 88, a gente desenvolvesse um conceito que é do direito constitucional, que é a ideia do Estado constitucional cooperativo, que é a ideia de abertura de cooperação internacional do Estado. Isso é um elemento que está presente nas constituições europeias, em menor grau, com menos intensidade, mas está presente, porque o constitucionalismo europeu, depois da Segunda Guerra Mundial, é um constitucionalismo aberto à integração e à cooperação europeia e internacional, em certo sentido, né? E também na América do Sul, que tivemos aqui experiências de integração anteriores, né, da LAD, da ALAUC, e depois da LAUC, LAD, e depois Mercosul, e também nós temos, e na Constituição Brasileira de 88, muito claramente, né, essa abertura da ordem constitucional, que não é só normativa, no sentido de reconhecer direitos fundamentais, que estão esculpidos em tratados internacionais de direitos humanos, mas também, sob o ponto de vista de participação, a abertura orgânica, né? Nós reconhecemos, por exemplo, a jurisdição de uma Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso é reconhecer a jurisdição de uma corte que está fora da nossa soberania, ou seja, é uma decisão que está além da nossa soberania. Então, nesse ponto, eu diria que esse é o contexto do desenvolvimento do constitucionalismo. E, nesse sentido, qual que é a posição estratégica, do seu ponto de vista brasileiro? É de defesa da paz, de compromisso de não desenvolvimento de armas nucleares, ou seja, tem todo um contexto internacional que se foi desenvolvido. O que acontece, então, essa hegemonia americana, ela sempre existiu, ela sempre desenvolveu. Até o meu professor lá em Munique, o saudoso professor Scholler, dizia que o problema de você, nos Estados Unidos, é como você dormir durante a noite com um elefante, ou seja, à noite ele se mexe e te esmaga. Então, o que acontece? Os Estados Unidos sempre estiveram fora da ordem. E aí acho que os Estados Unidos se enquadram bem nessa definição do Carl Schmitt, que diz assim, que o soberano é aquele que decide sobre o estado de exceção. Os Estados Unidos nunca se submeteram à ordem internacional, porque eles são os verdadeiros soberanos dessa ordem. Eles controlam quase tudo. Eles controlam a internet, eles controlam os cabos de fibra ótica, eles controlam o sistema de pagamentos, eles controlam tanto que eles podem fazer as sanções unilaterais e elas são eficientes, porque eles têm um domínio sobre isso. Então, eles estão dentro da ordem sem estar, né? Ou seja, eles estão fora dele mesmo, né? Como essa definição de soberania. E tanto é verdade que os Estados Unidos violam sistematicamente o direito internacional e a gente nunca vê, por exemplo, a suspensão de atletas americanos das competições internacionais. Isso é um exemplo clássico do soberano, ou seja, ele decide sobre o estado de exceção. Então, essa é uma realidade que se construiu depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, essa hegemonia americana sempre existiu. E nós, quando a gente fala, por exemplo, de violação de direito internacional, nós temos que lembrar a guerra do Iraque, por exemplo, né? Eu, na época, estava estudando na Alemanha e eu participei lá das manifestações contra a guerra no Iraque. Os Estados Unidos, mesmo assim, foram lá e fizeram a guerra. Ou seja, eles já demonstraram há muito tempo o poder da força. Agora, o que nós temos mais recentemente é uma exacerbação desse processo. E uma coisa completamente desmedida, o professor José Geraldo já deu um retrato bem adequado do momento atual. Então, isso é um fato novo,
né, que está surpreendendo, inclusive, aliados tradicionais dos Estados Unidos, como, por exemplo, a Europa, né? O Japão, inclusive, né? Inclusive até mexendo em algo, por exemplo, que não era objeto, né, de questionamento político, que é a situação do desenvolvimento de política militar, ou seja, investimento orçamentário em defesa, né, em armamento e tudo que a Europa agora está fazendo, né, e outros países estão começando a igualmente pensar nessa direção, porque de fato não tem mais, digamos assim, não, aí como o professor José Geraldo bem colocou, aquela questão da confiança nos Estados Unidos, porque de fato a situação hoje é outra. Então, eu acho que esse é o momento. Então, assim, como que nós devemos, assim, qual é a posição que hoje, sob o ponto de vista político das relações internacionais, nós devemos pensar? Devemos pensar a defesa da soberania. Ou seja, a soberania é o conceito central hoje, porque eu até recentemente escrevi um artigo sobre isso, que é, assim, de como degradou, digamos assim, o Estado de Direito com esse sequestro, né, do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pelos Estados Unidos. É uma ação completamente ilegal, sob o ponto de vista do direito internacional, mas o mais preocupante, no meu ponto de vista, é, digamos assim, a participação do poder judiciário dos Estados Unidos. Porque lá os precedentes levantados de que não importa a maneira pela qual o preso chega à jurisdição da corte é um formalismo que não pode ser considerado, ou seja, em alguma medida, numa situação como essa, a ilegalidade da prisão deveria ser considerada, ou seja, se nós abstrairmos isso, no meu ponto de vista, nós estamos com um padrão muito baixo de Estado de Direito, porque, de fato, é só nós pensarmos como ficariam as relações internacionais se todos os estados começassem a sequestrar fugitivos da sua justiça em outros estados, ou seja, nós vamos ter um estado natureza nas relações internacionais. Então, de fato, nós estamos caminhando, nós estamos vivenciando uma degradação profunda das relações internacionais, das instituições internacionais, um enfraquecimento muito grande da ONU, né, e dos organismos, mas isso é típico, né, da ideia de uma crise, ou seja, a crise é quando o velho já morreu e o novo não nasceu, ou seja, nós estamos imersos numa crise. E a expectativa é de que um novo mundo seja construído. E aí, nesse sentido, eu acho que uma coisa positiva nesse processo é o desenvolvimento de um novo mundo nos marcos da modernidade que não seja essencialmente eurocêntrico. Por quê? Porque nós estamos vendo o desenvolvimento industrial, por exemplo, na Ásia, né, tecnológico, fora do domínio ocidental, que é o domínio da China, ou seja, nós podemos aqui levantar muitos questionamentos sobre o sistema político chinês, sob a perspectiva do constitucionalismo ocidental, mas é um fato de que eles estão, né, como eu falo para os meus alunos, ninguém aqui andava de Lada, aquele carro soviético, né, mas a classe média brasileira anda de BYD, que é um carro chinês. E por que anda? Não porque gosta dos chineses, é porque o carro é mais barato e tem tecnologia mais avançada. Então, esse é um fato. Então, isso é um fato, e isso está mudando. E aí nós vamos ter um mundo mais plural, mais diverso, com uma perspectiva diferenciada. E nesse ponto eu penso que é o futuro do constitucionalismo. Pensar o Estado de Direito, os direitos fundamentais, os direitos humanos, numa perspectiva plural. E aí vem também um tema que eu gosto muito de estudar, que é o pluralismo jurídico, porque eu acho que esse fenômeno todo é possível de ser compreendido a partir do conceito de pluralismo jurídico, que é a ideia também de uma Constituição que não só se abre para fora, no sentido dessa cooperação internacional, mas também se abre para dentro. É uma Constituição que respeita a pluralidade e a diversidade, reconhecendo, inclusive, aquilo que um autor que eu estudei bastante, o Eugen Ehrlich, desenvolve como Lebendesrecht. O que é um Lebendesrecht? É um direito vivo, é um direito que provém das relações sociais e se desenvolve. E a ordem constitucional, no meu ponto de vista, ela está muito... a nossa ordem constitucional de 88 é uma ordem constitucional que promove essa transformação, sabe, Júlia? Então, eu como uma fala inicial aí também
e coloco esses marcos assim em linhas gerais, né, dessa pré-compreensão assim que eu tenho desenvolvido sobre essa temática. O professor caiu aqui da sala. Vamos aguardar que ele possa retornar aqui. Vou ficar atento. Perfeito. Mas tu veja só, sim, na verdade é difícil até escolher por onde pegar isso, né? Mas eu acho que esse é o ponto, é essa parte final da tua fala aí, um mundo menos eurocêntrico. Não sei se a Ásia vai assumir esse protagonismo. Você sabe, Júlia, que no nosso programa... O professor quase entrou aqui agora. Não sei se a Ásia vai assumir o protagonismo, mas, de qualquer forma, esse mundo será menos eurocêntrico, né? Não há dúvida disso. Ó, professor. Agora o professor voltou. Deu uma travada aqui no meu sistema, eu estou entrando pelo... Estou entrando pelo... Estou entrando pelo celular, porque o meu sistema aqui acho que caiu. Agora eu entrei pelo celular, né? Não sei o que aconteceu aqui. Eu perdi. Eu estava começando a ver como é que eu vou ver um BID aí, porque aí eu perdi a partir daí, né? Mas tu sabe, Malisca, que meu pai, há muitos anos, meu pai veio com um anúncio de um Lada lá em casa. Meu pai teve vontade de comprar um Lada, e aí a propaganda dele era assim: depois que tu souber tudo que o carro oferece, quanto ele custa, tu vai achar ele lindo. Só a propaganda do carro era uma piada. Mas brincadeiras à parte, a gente sempre, os Estados Unidos nunca se submeteu, né? E sempre cometeu abusos e violências de diversas formas. Mas tem uma coisa diferente com o Trump. E outra coisa que eu quero comentar com vocês, e vocês fiquem à vontade, se tiver algum impedimento de aprofundar nessa provocação que eu vou fazer, é porque nós vemos assim um Bolsonaro. Bom, teve um Trump, teve um Bolsonaro, teve um Trump, e aí depois nós tivemos um Trump de novo. E agora nós temos, voltando a ser uma opção, um filho do Bolsonaro. E aí eu estava vendo um vídeo do filho do Bolsonaro, o 01, e ele fazendo a dancinha igual do Trump. Então, assim, o que o trumpismo traz de diferente, e esse medo que o mundo está do trumpismo e dessa extrema-direita, se ele é um medo que ele tem base real, ou ele é muito mais uma coisa para nos assustar mesmo, e o Trump, e são governos no essencial pragmáticos também, que estão fazendo isso por dinheiro, e que na última hora desiste de fazer uma ação mais gravosa, né? São homens de negócios, né? É um negócio, de certa forma. Eles têm o controle, como o professor Malisca diz, o controle dos cabos da internet, mas eles têm o controle do negócio do capitalismo. Então, o que o trumpismo e essa extrema-direita do Steve Bannon, que tem as dancinhas do Trump, dancinha do Flávio Bolsonaro, eles têm uma estética parecida, né? E eles não escondem isso. Então, qual é... vocês estão com medo disso? Nós devemos ter medo?
a humanidade, os brasileiros, devem ter medo disso que está se apresentando aí? Desculpe se eu fiz uma pergunta um pouco mais invasiva. Vou eu primeiro? Claro, Posso professor, ir? por favor, professor. Vai, professor. Eu primeiro queria dizer assim, que eu não assimilo bem nem as expressões trumpismo nem bolsonarismo. Eu acho que são espasmos de um mesmo fenômeno, e é o fenômeno do neofascismo. E aqui, quando me refiro a fascismo, é para não me deixar refém de um conceito estabilizado lá na primeira metade do século XX, né, na meados do século XX, que se expressou de forma brutal no contexto até as duas guerras mundiais, né? É mais naquele sentido que Humberto Eco sugeriu, de que há um fascismo eterno, né? E quando se reinstala com algumas daquelas características, ele alinhou 14 características, né, que formula o que ele chama de fascismo, né? E ele diz presentes delas e algumas atualizadas, né? Você tem esse quadro que representa uma série de fenômenos, né, que, de certo modo, hoje também a gente chama de articulação de extrema-direita, né? Porque até no caso da direita não há, assim, até onde a gente conhece, uma referência que possa caracterizá-la como propriamente fascismo, né? O liberalismo que sobrevive, ele é de direita, mas não é propriamente fascista, né? E temos grandes nomes dentro da direita, né, que tem um lastro de esclarecimento, né, de humanismo, né, embora condicionado ao limite do seu interesse mais geral, que até é teórico e menos pragmático, como você colocou, né? Eu diria que nessas configurações, hoje, no mundo, a gente tem uma clara aliança de estruturas neofascistas, e nos Estados Unidos é representada mais agudamente pela gestão Trump, que é um homem de negócios que está lucrando imensamente com aquilo que parece ser sua estupidez de governança, né? Mas está lucrando, né? Em cada operação ele ganha, e ele não esconde essa sua expressão comercial. Nas negociações com o Irã, ele não mandou estadistas, diferentemente do Irã, que mandou seus PhDs, ele mandou seus sócios, né, que nem status de governança dispõe, um sócio de negócios, um genro, né, quer dizer, e no caso aqui da nossa experiência recente, né, o que tem em comum é que, em nome dos negócios, você mercadoriza a vida, não tem compromisso ético com o interesse social. O país não é um eixo, é só retórica, né? Porque o que está em jogo é a aliança com os seus associados, né? O Trump ganha em Wall Street e em outros elementos da financiarização do processo do neoliberalismo hoje, e aqui com as rachadinhas, né? E, em todo caso, mostra, né, o grau quase que de criminalidade que está presente, e por isso ambos estão sob risco de juízo criminal quando isso seja possível, né? Por exemplo, num caso e no outro, o saldo de realidade é a montanha de mortos pelo negacionismo científico e até
o político que nós vivenciamos no Brasil, só por conta da Covid, são mais de 700 mil mortos. E o negacionismo também está presente nos Estados Unidos, agudizado com a gestão Trump, mas ele está, sobretudo, com a ação beligerante, porque se arrasa a terra para reconstruir, para estabelecer bases para negócios, né? Para lucrar com a morte. Né? Em termos filosóficos, em leitura do nosso hemisfério, é uma condição necropolítica. Né? E isso, por conta das características do neofascismo, né? Isso acaba engajando um social que ou silencia por conta de reduções cognitivas, tipo fundamentalistas, religiosas, né? Mas que seguem um plano. Né? Por exemplo, em 1969, Nelson Rockefeller produziu um relatório sobre a salvaguarda dos interesses norte-americanos no hemisfério, indicando ao governo Nixon que era preciso mudar o eixo de interferência ao sul do Equador, e nem era ao sul do Equador, abaixo do Rio Grande, né? Levando em conta, por exemplo, que o risco para esses interesses não era o comunismo, era a teologia da libertação. E isso é público, é documento disponível para qualquer acesso. Né? E aí a gente identifica, né, exatamente quando começa a manifestação de uma lógica teológica que não é mais de emancipação, de libertação, mas que é de prosperidade e, em última análise, de domínio. E é por isso que a gente assiste aqui e lá, né, essa presença do púlpito assumindo lugar na Casa Branca, no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, a partir dessa articulação, né, que associa, né, uma leitura obscurantista do que é o milênio, né, o que é o apocalipse, né, não no sentido trágico do termo, mas no sentido da disputa de valores, né, e isso que se aplica à lógica da ação hegemônica neocolonial que se estabelece no mundo. Né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa ver e discutir, como o seu programa faz, né? Identificando em toda parte essa articulação e se lá atrás o fascismo era uma colagem de ideias, né? No contemporâneo são esses elementos que o Humberto Eco indicou e aos quais se agrega, por exemplo, na nossa experiência, né? O drama do legado colonial com o racismo, com a misoginia, né? Com as formas predatórias de um capitalismo que desumaniza, que gerou a escravidão. Veja que agora mesmo na ONU, quando se quis caracterizar a escravidão como o maior crime contra a humanidade, não foram só Estados Unidos, Israel e Argentina que votaram contra, foram 50 e poucos países que se abstiveram. Quer dizer, na lógica dos negócios, né, a vida é descartável e a imigração é um modo pelo qual você seleciona vítimas para aquilo que o Papa Francisco chamava de o cemitério líquido do Mediterrâneo, como já tinha sido um cemitério líquido o do Atlântico, né? Então, eu diria assim que essas configurações estão presentes e é por isso que é preciso, antes de tudo, articular ações contra o fascismo. Né? No plano intelectual, você vê que os Estados Unidos colocaram como alvos estratégicos Israel também, no teatro de guerra do Golfo, destruir universidades, destruir centros de pesquisa, núcleos onde a inteligência, porque a condição da anti-inteligência é uma das suas características, né?
Então, eu diria que isso está em causa. E voltando um pouco ao que o professor Malisca dizia, né, do estado de exceção, é um estado de exceção curioso, né, porque ele, inclusive, extraterritorializa a sua legislação, como a lei Magnitsky, né, que cria áreas de insubmissão às regras internacionais do direito e incida no mundo todo em nome de um princípio eufemístico, que é a salvaguarda dos direitos humanos, né, e contra a corrupção, mas para, por exemplo, no Brasil, inibir o Supremo Tribunal Federal, né, para classificar ações de característica criminal para ser transformada em objetivo de ação de intervenção, como, por exemplo, classificar de terrorista uma série de práticas do direito criminal comum, né, que está super bem aparelhado para ser defendido socialmente, do ponto de vista não só da legislação, como das políticas de controle e de repressão à criminalidade, não só nacional, mas internacional, por meio dos tratados e tudo mais, né? Então, eu diria que o trumpismo, eu não acho essa expressão adequada, como não acho o bolsonarismo, né? É uma estratégia que lá adiante se descartará tanto Trump quanto Bolsonaro em nome de uma articulação que possa responder a uma espécie de mercadorização das relações internacionais. Por isso que é bom estar atento a todas essas mobilizações, e eu acho que a única voz que a gente hoje tem é a voz que sai da diplomacia e do Vaticano, porque, como disse o professor Malisca, a Europa perdeu capacidade, inclusive, ainda que aqui e ali você ouça uma manifestação tímida, né, de identificação de que é insuportável essa forma bruta e primária, né, como está se dando a exceção, né? Câmbio. Professor... Assim. Não, estamos ouvindo bem. Professor Malisca, como se rendeu fácil não, a Europa, então, né, eu tenderia a fazer uma junção de dois conceitos aí. Num primeiro momento, eu criei uma resistência ao uso dessa palavra, desse conceito fascismo. Isso se deu em razão de um estudo que eu desenvolvi na pandemia. Na pandemia, todo mundo fez alguma coisa. Eu me dediquei a estudar o conceito de tradicionalismo. A minha inquietação era saber qual é a ideologia, qual é o modo de pensar, qual é o motor que faz, digamos assim, andar esse pensamento que é, assim, sob um ponto de vista daquilo que nós colocamos em termos do constitucionalismo, ou seja, daquilo que está, por exemplo, na nossa Constituição de 88, se distancia muito, de tal forma que não é possível você enquadrá-lo dentro da ordem constitucional. E eu fui atrás disso e desenvolvi, pesquisei sobre o tal do tradicionalismo. E, nesse sentido, vinculando essa concepção à base ideológica daquilo que a gente chama de bolsonarismo, que é a extrema-direita, que poderia ser referenciada lá ao olavismo, né? No sentido de uma concepção que ela é, na sua essência, anti-humanista. Então, portanto, se eu estou trabalhando com o conceito de tradicionalismo, eu estaria falando de alguma coisa que está fora dos quadrantes da modernidade. E o fascismo, ele, sob o ponto de vista da sua experiência histórica lá dos anos 20, ele está dentro dos quadrantes da modernidade, junto com o comunismo, junto com o liberalismo, né? Ou seja, isso tudo são vieses políticos modernos, né? Só que eu concordo que o fascismo, e aí, isso foi lá no primeiro momento. Depois eu avancei e eu não escrevi mais sobre isso e também não tenho estudado isso com profundidade. Mas tenho a percepção de que é possível você combinar uma coisa com outra, no seguinte sentido: o fascismo é uma força latente da modernidade. Ele sempre está presente.
E em momentos de crise ele surge. Ele surge como a negação do outro. Né? E o que aconteceu mais recentemente que fez surgir esse fascismo? No meu ponto de vista, foi a crise econômica de 2008 nos países centrais. Uma certa insatisfação já estava presente há muito tempo, principalmente nos Estados Unidos. Lá nos anos 90, né, o Christoph Lasch, por exemplo, escreveu sobre a traição das elites, um livro interessante. Ele diz, olha, a elite americana traiu o povo americano. Como que ocorreu essa traição? Essa traição ocorreu com as políticas neoliberais que surgem no início dos anos 80, que vão desindustrializar os Estados Unidos, que vão começar um processo que vai levar a um profundo empobrecimento das classes médias. Então, isso lá nos anos 90, tinha gente que já estava vendo isso, mas isso ainda era periférico. Aí, quando tem a crise de 2008, aí é como o Obama falou, né? A festa acabou. Ou seja, aí a ciranda financeira, tal, isso tudo se foi. E aí a sociedade se viu numa profunda crise, né? num abandono, tal. E isso alimenta o quê? Alimenta o discurso fascista. Aí sim, eu penso nesses termos. Só que esse fascismo é alimentado por qual ideologia? No meu ponto de vista, é uma ideologia tradicionalista. É uma ideologia anti-humanista. É uma ideologia que se coloca contra os direitos humanos. Porque os direitos humanos eles surgiram normativamente, a partir dos anos 50, como uma referência normativa, em termos de direito. Só que abaixo dele veio o movimento político. O que foi um cara como Martin Luther King? Foi um cara que lutou pela afirmação dos direitos humanos da população negra americana. Por quê? Porque os Estados Unidos entraram numa contradição profunda. Os caras foram lutar lá na Europa contra um regime que dizia que tinha uma raça superior, ganharam a guerra, quando voltaram, o que eles encontram na sociedade deles? Uma sociedade de apartheid social. E isso provocou um conflito ético muito forte. E começa uma luta interna. E aí é interessante isso, porque um país como os Estados Unidos, o que acontece lá se espraia para o mundo todo. E isso que aconteceu sob o ponto de vista, por exemplo, da afirmação dos direitos da população negra. Nós vamos ter também, nos anos 60, a questão do movimento feminista, que é um movimento antigo, mas nos anos 60 ganha muita força. Por quê? Porque esses movimentos, chamados novos movimentos sociais, eles têm uma referência normativa, que é a referência dos direitos humanos. Então, eu estou lutando para afirmar direitos. Isso, eu acho, uma força política muito grande. É muito grande. Por exemplo, é muito difícil você hoje, no espaço público, dizer assim, eu sou um racista e defendo o meu direito de ser racista. É difícil isso. A pessoa que afirma isso afirma isso no espaço público, ela vai ser duramente questionada. Por quê? Porque não há, digamos assim, a referência normativa, ela se opõe a isso, em nome dos direitos humanos. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um alargamento da cidadania, porque o todos são iguais perante a lei lá da Revolução Francesa, esse todos era um sujeito abstrato, universal, mas ele se encontrava concretamente numa pessoa que era uma pessoa do sexo masculino, branco, nacional, heterossexual, ocidental, ou seja, a pessoa concreta que se realizava era essa, mas se falava em termos universais, ou seja, a noção de direitos humanos e a noção de dignidade humana que vem junto com a noção de direitos humanos, vai pensar numa pessoa concreta, e essa pessoa concreta vai dizer, opa, pera um pouco aí, eu tenho o direito de ser reconhecida na minha condição. E começa uma luta política, lá nos anos 60. Tem um momento importante também, que é a transformação profunda da principal instituição ocidental, historicamente falando, que é a Igreja Católica. O Concílio Vaticano II, ela humanizou a Igreja. O Concílio Vaticano II criou as condições para aquilo que o professor José Geraldo falou, que é a teologia da libertação. Né? Sob o ponto de vista de uma igreja humana, uma igreja que se volta para o sofrimento humano, e não uma igreja dos dogmas, e a igreja que se relaciona à defesa dos princípios, à questão da espiritualidade na sua essência, mas de uma igreja que se relaciona com o concreto. E isso vai ser dito, por exemplo, por Julio Evola, que é um dos
tradicionalistas, que é uma referência. Se você for pegar a cabeça da extrema-direita brasileira, você vai puxar um fiozinho que você vai chegar nesses caras. Ou seja, ele vai dizer que isso fez com que o Ocidente se desvinculasse da sua tradição. Ou seja, o Ocidente perdeu o vínculo com a tradição e com a explicação sobrenatural, sobre-humana do mundo. Ou seja, existe algo que está além do humano, né? E o mundo, com o seu racionalismo ocidental, se desfez, né? Ou seja, e aí entra, ou seja, quando você tem a crise de 2008, a crise econômica e o desalento das pessoas, eu acho que esse discurso tradicionalista, que nos Estados Unidos é representado pela figura de Steve Bannon, um católico defensor da missa tridentina, um cara com um pensamento conservador, dizendo que a geração Baby Boomer, que é a geração dele, que é a geração do estoque, jogou tudo no lixo, pôs tudo a perder, né? Ou seja, destruiu a tradição no Ocidente, ele vai alimentar um discurso que vai bater em cheio, na verdade, nessas políticas humanizadoras que têm guarida constitucional, que é a afirmação de cidadania para esses grupos historicamente negligenciados. E se faz isso em nome de uma tradição, em nome de algo que transcende, né? Esse discurso ele tem muitas contradições e, assim, no espaço público é facilmente... você consegue, digamos, com facilidade, desconstruí-lo. Porque vamos pensar, por exemplo, sob o ponto de vista da ideia de uma tradição, né? Se nós pensarmos assim, de uma tradição, ou seja, qual é a tradição brasileira, por exemplo, sob o ponto de vista, por exemplo, das religiões? Hegemonicamente, o Brasil é um país católico, né? Mas hoje nós temos um protagonismo político significativo dos evangélicos. Como que eu reconheço o protagonismo, não só político, mas religioso também, né? Mas religioso na sua essência, né? Que é fruto desse embate nos anos 60, porque a teologia da libertação ganhou corpo na América Latina e os americanos mandaram os missionários para cá. E esses missionários fizeram o quê? Eles desenvolveram, digamos assim, uma visão de mundo que hoje é hegemônica, sob o ponto de vista dessas religiões evangélicas, né? Que tem a ver com prosperidade, tem a ver com empreendedorismo, ou seja, com algumas concepções de mundo que é bem próprio da sociedade americana. E aí o que nós vamos observar nisso? Nós vamos observar um embate, né? Um embate bastante significativo entre essas concepções, né? E uma ideia de que, na verdade, a afirmação, e aí você vê sob o ponto de vista dessa ideia de tradição, né? De que, por exemplo, a existência, por exemplo, da liberdade religiosa e política, por exemplo, dos grupos evangélicos no Brasil, ela se dá em nome da pluralidade religiosa, em nome do direito e liberdade religiosa. Então, portanto, nós estamos afirmando direitos. Então, isso é contraditório sob o ponto de vista da extensão da cidadania. Porque se nós temos uma pluralidade religiosa, se nós temos uma diversidade religiosa, né? Eu tenho sérias dificuldades para entender, por exemplo, do porquê que você não deva expandir a cidadania e os direitos para outros segmentos historicamente negligenciados da sociedade brasileira. E não só brasileira, assim, mas de uma maneira geral, em razão desses avanços que têm acontecido. Ou seja, é lógico que isso se justifica no ponto de vista da política, na defesa das ideias, por exemplo, de uma sociedade conservadora. Mas, sob o ponto de vista de uma ordem constitucional, e aí entra uma questão super importante, que é o início de qualquer diálogo precisa a necessidade de se colocar uma premissa. Estamos de acordo com o que está escrito na Constituição de 88? A Constituição de 88 é o ponto de partida dessa nossa reflexão, né? Porque é importante lembrar, por exemplo, que o Olavo de Carvalho, certa vez, falou que o grande problema era a Constituição de 88. Porque a Constituição de 88 é uma Constituição humanista, é uma Constituição, em certo sentido, progressista, é uma Constituição que olha para a realidade brasileira. Ela diz no artigo 5º, todos são iguais perante a lei, mas no artigo 3º ela diz que a sociedade brasileira é uma sociedade desigual. Então, o que ela diz? Ela diz, olha, eu estou olhando para essa realidade, eu sei, eu digo, normativamente eu coloco, todos são iguais perante a lei, mas eu estou olhando para essa realidade e quero transformar essa realidade. Bem no espírito daquilo que falou Ulisses Guimarães no dia 5 de outubro de 88,
muito bem reproduzida aqui na abertura da nossa conversa. Então, eu penso que é um pouco isso, assim, sabe, Júlia? E professor José Geraldo, eu acho que a nossa audiência que está nos acompanhando, eu acho que essa questão do fascismo, essa questão do tradicionalismo, essa questão da ideologia, eu acho que tem um elemento comum aí, um elemento de base, que é a crise desse modelo econômico liberal que, digamos, desindustrializou o Ocidente, que fragilizou as suas sociedades e que alimentou isso. Eu acho que aí nós vamos começar a explicar um pouco esse fenômeno. E na minha opinião, eu tenho contatos no leste da Europa e acompanhei relativamente de perto a situação na Polônia durante muitos anos, até em 2015, quando começou a crise e tal. A gente, comparando a situação da Polônia com o Brasil, por exemplo, a gente vê que um movimento mais à direita na Polônia, ele tem outras perspectivas. Então, no meu ponto de vista, eu acho que cada país tem a sua, digamos, insatisfação, e esses movimentos mais à direita, de extrema direita, eles se adaptam à realidade, né? Porque, por exemplo, quando o Steve Bannon fala que o trabalhador americano é o grande motor, digamos assim, dessa transformação que ele faz, ele, sob o ponto de vista do tradicionalismo, ele inverte isso, porque a classe trabalhadora é a classe mais baixa nessa hierarquia tradicional, né? Quando você pensa, por exemplo, na classe dos sacerdotes, dos militares, dos comerciantes, ou seja, a Revolução Russa, historicamente vista, foi o nível mais baixo. Então, há uma adaptação, digamos assim, dos discursos, né? E há leituras, né, de ajustes e que visam, digamos assim, enfrentar os problemas que cada sociedade tem, né? Mas, em síntese, eu acho que é uma insatisfação profunda com os acontecimentos, né? E eu acho que esse motor comum disso, ou seja, essas ideias ganham força política a partir dessa crise de 2008 nos países centrais e se alastram, né? E nós estamos vendo isso até hoje, né? Maravilha. Professor Malisca, nós vamos ter que ainda fazer... Fica já a dica de voltar aqui no canal, né? Porque tanta coisa que dá para puxar por aí. Eu já vi aqui, já teve aqui teses e que eu acho que correspondem à realidade, inclusive de que esses movimentos de extrema-direita são anti-iluministas. Eles voltam lá à Revolução Burguesa da França e todos os seus valores, enfim. Mas, assim, como o tempo aqui passou rapidinho, isso é um bom sinal, e eu vou abrir um espaço, então, para uma despedida de cada um, e já agradecendo, depois eu faço as honras da casa aqui. Professores... Professor... Então, sim. Então, José Geraldo. Eu queria agradecer a abertura desse espaço, Júlia, e, sobretudo, a possibilidade dessa interlocução com o professor Malisca, né? Dois registros. O primeiro, quando ele, lembrando Hegel, e mais difundidamente Gramsci, pela caracterização da crise como a incidência entre o espernear, o estertorado velho e o balbuciado novo, neles, o que preocupa, e isso é próprio da história, né? O que preocupa não é que as crises aconteçam, é como a gente lida com o sombrio, com os monstros que vão surgir neste lusco-fusco, né? E nós concordamos com uma perspectiva de pensar mediação de uma categoria problemática, fascismo, neofascismo, ou tradição e tradicionalismo, né? Tradições são importantes do ponto de vista do eixo histórico, né, da construção das civilizações, né? Mas elas precisam de recortes, e vai depender da escala e da projeção que a gente faz em relação ao que a gente examina, né? O professor fez ênfase nos 60 para cá.
né? Se eu fosse um cosmólogo como Stephen Hawking, eu iria alguns bilhões de anos antes, né? E aí, olhando o eixo da escala e da projeção, os meus problemas seriam, por exemplo, no caso de Hawking, que a gente continuará como espécie humana. Ele dizia que não, a gente tem que migrar, porque não há mais futuro para nós por conta da crise, ou seja, a devastação, a ecologia, né? A questão é saber se nós vamos continuar humano ou algo depois do humano. E ele dizia, a inteligência artificial vai assegurar a vitória da máquina sobre o humano, né? Como é que a gente, então, constrói uma mediação, né? E o pior é que ele diz, né, é que aí entra a genética. O DNA já está se alterando em função dessas próteses, vamos dizer assim, que a própria condição da existência vai proporcionando. São recortes. Por exemplo, você mencionou o iluminismo, Juliana. Saiu recentemente um livro de 2 sociólogos, David Graeber e David Wengrow. O livro chama O Despertar de Tudo, uma nova história da humanidade. A tese deles é que isso que você chamou de iluminismo e de ilustração, que parece ser a glória revolucionária do moderno, que impressionou Hegel, por exemplo, que impressionou Kant, né? É uma construção que os ameríndios levaram para os intolerantes europeus do século XVII e XVI, que só pensavam em se matarem por fundamentalismos religiosos, enquanto que os ameríndios, os hurons, os tupinambás, foram mostrar para eles que desde um mundo sem lei, sem rei e sem Deus, comunista, né, essa prática da igualdade, da liberdade, da fraternidade já era uma experiência. Eu não estou inventando isso, nem é Graeber e Wengrow. Montaigne, nos seus ensaios, se refere aos diálogos nos salões europeus do contato com os estadistas ameríndios, no caso, os tupinambás. E Rousseau ganhou o seu célebre concurso de Dijon, com a tese sobre a função da ciência e das artes, né? Traduzindo o que hoje se chama de bem viver, dizendo que lá a função da ciência e das artes deve ser realizar a felicidade humana. Curiosamente, o professor Marcos sabe, né? Logo depois, entusiasmado, ele concorreu de novo, mas perdeu. A tese dele não foi bem recebida, o contrato social. Ele perdeu o concurso. Então, qual é a escala que a gente tem? Eu acho que a tradição que mais encarna isso que o professor falou pela mediação da libertação, da emancipação, no plano teológico. No plano político, é a luta de emancipação dos movimentos sociais, emancipar-se da alienação da dignidade do humano pela escravidão, como está na Constituição de 1824, em que o cidadão é o proprietário, aquilo que ele definiu, o homem de bem, o branco, o católico, o que tem renda. O trabalhador não é gente, porque o sistema ainda é escravocrata, não é gente. Olha o salto entre 24 e a Constituição do Ulisses, que permitiu que um trabalhador se fizesse presidente da República. Por quê? Porque se iluminou? Não, porque o movimento emancipador do trabalho criou as condições de uma sociedade inscrita na dignidade do trabalho, né? Isso está nos Atos dos Apóstolos, está no Manifesto Comunista, está na Rerum Novarum e está na Fratelli Tutti, para ficar no campo teológico, né? No campo político é a luta pelos direitos humanos, né? Mas que direitos humanos? Os tratados, as declarações, as leis, os monumentos? Não, as lutas concretas do social que se emancipa. As lutas emancipatórias. Direitos humanos não são declarações, não são monumentos, não são sequer ideias. Então, essas lutas, e na nossa experiência, que é uma experiência emancipatória, por isso visceralmente inscrita numa tradição antifascista, isso que, ou contra uma tradição de hegemonia de proprietários, de masculinos, né, de heterossexuais, né, de católicos ou de cristãos, no contemporâneo, né, porque quando isso começou, a Europa era primitiva, a ilustração vinha do Oriente, vinha da Pérsia, que agora estão descobrindo a Pérsia,
vinha das culturas. Eu vi no Museu das Caravelas, em Palos de la Fronteira, os livros que Colombo lia. Os livros que Colombo lia eram Avicennas, Averroes. Estão lá na estante do museu, preservados, conservados. Então, eu diria assim, que o importante é a gente discernir das tradições aquelas que humanizam, que emancipam, que democratizam. E aí, em termos constitucionais, as que armam a nossa capacidade para as disputas de realização da própria Constituição. O professor diz que a Constituição não é o texto. É um embate por lutas de realização, né? O que emancipa, e a gente construiu, por conta dessas lutas, e o que emancipa é pensar o aprofundamento da democracia, né? O artigo 5º lá tem um parágrafo que diz que aquele elenco não exclui os que derivem da natureza do regime, que são os que não estão no elenco, e dos tratados, que realizam os direitos humanos. Então, isso não está nos livros, isso está na dinâmica do social que se mobiliza e que se transforma, né? Eu acho que gostei muito da conversa, professor Malisca, e acho que o senhor alargou assim, o horizonte para a gente pensar os registros, né, demarcatórios das etapas e das escalas nas quais a gente atua, porque a gente tem que discutir tudo. Se vamos imigrar, porque o mundo não tem mais jeito, se vamos europeizar, porque o Ocidente que é o valor, ou se vamos recuperar uma origem mais civilizatória numa tradição mais iluminista, mais ilustrada, né? E se vamos pensar o direito não como regulação, mas como emancipação, como enunciação daqueles princípios de uma legítima organização social da liberdade, que é o que o professor Roberto Lira Filho sugeria fosse a sua melhor concepção, né? Um prazer estar com o senhor, viu? Espero que, se o Julião convidar de novo, a gente possa estar juntos, trocando algumas ideias, e quem sabe o professor Gleidson se junte a nós aí na próxima vez. Um abraço a todos, né? Obrigado, professor José Geraldo. E de igual forma, para mim foi uma honra imensa, né? O professor José Geraldo é uma referência para mim, foi uma oportunidade. Muito obrigado. Júlia, também me coloco à disposição, foi muito prazeroso aqui a conversa. Mas uma fala final que eu gostaria de dizer, pegando um gancho no que o professor José Geraldo falou, a espiritualidade é algo inerente ao ser humano. O ser humano depende da espiritualidade. E eu acho que uma leitura, né, dessa espiritualidade em convergência com essas lutas por emancipação, por inclusão, eu acho que são super importantes. Eu acho que é um campo importante de que, no meu ponto de vista, sob a perspectiva do cristianismo, por exemplo, o cristianismo é inclusivo, né? Ele tem uma bandeira inclusiva no sentido de promover a mensagem, né? A mensagem de Cristo, né? Ela é uma mensagem solidária, de amor eterno, tal, e me parece que esse é um campo também de atuação, né? Eu diria isso como uma mensagem final aí, mas deixando já um espaço para uma próxima discussão. Muito obrigado aí, pessoal. Sim. Eu que agradeço, quero dizer que o convite já está feito para nós repetirmos. E eu vou acrescentar, eu quero mandar um abraço para a minha parceira aqui, a Karina Santos, doutora Karina Santos, advogada aqui dos Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, que endereçou 2 perguntas, mas pela limitação de tempo, então ela também será convidada para ela fazer essas perguntas pessoalmente aqui na próxima oportunidade. Mas, assim, foi um prazer, e produzimos aqui um documento, né? E nos honra muito, e nos orgulha muito aqui no Brasil Progressista. Senhores, um bom feriado a todos nós, né? Abrimos essa janela aí, em alguns lugares tem feriadão, outros não. E vai ficar gravado no YouTube do Brasil Progressista, no Facebook do canal,
E estão todos convidados a lá conferir esse café progressista dessa segunda-feira. Senhores, um abraço, muito obrigado, viu? Um abraço a todos. Uma boa semana para todos nós.